bem, Camila. Quem diria que de uma DM vinhas parar ao terraço da minha casa? Ai, nem me fala. Pra mim é uma satisfação imensa, Eu né? estou muito contente de estás aqui e de seres das primeiras pessoas que eu recebo cá em casa. Esta casa ainda nem tem carpete da sala. Ai, pra mim tá perfeita. Eu me sinto privilegiada mesmo. Fiquei super contente com o convite. Joana, né? Logo você aqui no teu podcast. Quantas conversas nós já não tivemos lá na loja, né? Quando não fluiu, quando você fez esse convite, eu fiquei, nossa, que vai ser muito divertido. Camila, mas eu vou-te ser mesmo sincera e eu acho que na vida nada é por acaso e as coisas vão surgindo assim. Eu às vezes dou por mim em salões como o teu, em elevadores, a conversar com malta, e eu acho que às vezes surgem conversas tão engraçadas, porque não exteriorizá-las? Exatamente. Não é? Que às vezes há vontade de dizer assim, porra, eu até digo umas coisas com graça, porquê que alguém não ouviu isto? Eu achei a tua cara fazer um podcast. Quando você falou, eu falei, perfeito, com essa casa maravilhosa ainda, o quanto você é comunicativa. Mas sabes que só faz sentido, imagina, e estas coisas para mim só fazem sentido recebendo pessoas que aportem alguma coisa. E nós muitas vezes, eu e tu, assim no salão, aliás, vamos contar a nossa história. Né? Começou com uma DM, não é? Hoje em dia muitos casamentos começam com DM. Nós não foi um casamento, mas quase. Exatamente. Nossa, muitos papos interessantes, né? Nós já tivemos e quando você me convidou, eu pensei, não é qualquer podcast, é o podcast da Joana. Tipo, a gente trocou altas ideias, né? Tipo, falou do nosso passado, do nosso presente, até do nosso futuro, né? De sonhos, idealizar e é incrível estar aqui com essa vista privilegiada. Esta vista está bom. E uma coisa que eu acho super engraçada é que, imagina, mesmo nós as duas, que nós trocamos muitas vezes essa ideia, nós vimos de caminhos diferentes, tipo assim, não é de caminhos diferentes, nós vimos de origens diferentes. Claro que sim. Eu tive oportunidades que tu não tiveste. Exatamente. E tipo assim, eu acho que é bom falar disso às pessoas, sabes? Porque às vezes eu tenho ideia, eu não sei o que é que tu sentes, porque lá está, já vamos contar um pouquinho da nossa história e são histórias bem diferentes. Mas eu sou um bocadinho a menina do pai rico, sabes? E tu és a menina do pai pobre. Então assim... Exatamente. Que nem teve pai, né? Da mãe pobre. Ok, então tá, sem pai com mãe pobre. Exatamente. E eu sou dos pais... Ok, a mãe não é rica, coitada. A mãe agora virou rica por causa do pai. Mas coitada, linda de morrer, amo. Mas assim... As nossas histórias condicionam-nos e às vezes eu acho que assim há mais olhar brilhante para alguém que vem de um passado mais complicado. Não concordas comigo? Muito, muito. É uma troca de experiência assim, muito rica, eu acho. Né, o fato de eu ter vindo da periferia de São Paulo, né, como você sabe, eu tenho muito orgulho em dizer isso, porque para mim faz realmente parte da minha história. Eu peço para Deus para que eu me torne a diva que eu idealizo, mas que eu nunca perca a minha humildade, porque eu acho lindo uma pessoa humilde, quanto maior, mas espera, já estamos diva? Ah. Isto já está diva, isto já está muito diva. Aliás, a primeira vez, eu acho que isto merece ser contado, a primeira vez que eu vi a Camila, pá, nós estamos aqui a perder-nos um pouco, mas assim, a Camila tem um império das extensões. Para mim é melhor, eu vou dizer Europa, mas Portugal és de certeza a melhor. Sim, e és a única pessoa assim que eu confio total para fazer extensões, embora acho que as extensões em fita talvez vieram de ti. Exatamente, com certeza. Eu vim com essa ideia para Portugal, mas já sabendo que depois seria muitas concorrentes, né? E foi o que aconteceu, mas assim, é algo natural. Eu acho que a concorrência é super saudável, né? Para o nosso crescimento, até mesmo para a gente não entrar na nossa zona de conforto. E eu acho que para mim, por exemplo, como você sabe, eu dou formações para outros salões, né? Então, se tem alguma coisa que eu não me preocupo mesmo é com a concorrência, né? Muito pelo contrário, eu acho que o trabalho que eu faço é um trabalho tão interessante, tão incrível. É cabelo, né? Só nós sabemos o quanto o cabelo é importante na vida de uma mulher, né? Exatamente. Então, Joana, a mão de obra é limitada e eu não conseguiria atender o tanto de mulheres que eu sonho e que eu idealizo sozinha. Camila, então, para isso. Quarto, vê lá, isto é cliente a mais. Vocês não estão a ver, mas neste quarto está aqui muita gente. Se eu fizesse botox a vocês todos, eu estava rica, não é? Tipo, exatamente. Não tem Só que a mão de obra é limitada, exatamente. Então, eu pensei, o meu trabalho, para mim, é muito mais do que vender cabelo, né? Eu transformo a autoestima de mulheres que choram, que me abraçam, que eu vejo o quanto é importante esse trabalho. E para mim, eu quero alcançar o máximo de mulheres possíveis. Então, com esse sentimento, eu decidi ter a ideia de dar formações para outros salões, assim, pra gente conseguir alcançar o máximo de mulheres possíveis, né? Então, eu me sinto muito privilegiada em ter vindo com esse método para Portugal e hoje em dia estar crescendo, vários profissionais. Lembra-me só. Vai fazer 4 anos. Ó, você, a primeira vez que eu te atendi,
já tem para aí 3 anos. Eu tenho sabes que eu tenho assim um pouco esta coisa, eu não sei, há montes de gente que me trata que eu fui tipo a primeira cliente e agora eu olho para elas e estou tipo, uau, a bombar, eu fico mesmo orgulhosa, tipo, eu fui a primeira cliente. Exatamente. Mas eu comecei contigo assim no iniciozinho, ainda não no tinha início eu ainda não tinha loja. a loja estava em obra, porque no início pra mim eu queria distribuir mesmo, só vender para salões. Só que depois eu vi que tinha muitas clientes que queriam ser atendidas por mim, então pensei, só que não eram uma, duas, eram muitas, né? Não, mas eu quero ser atendida por você. Então eu ter que ficar me deslocando até o espaço das pessoas foi muito legal pra mim, mas no início, né? Depois é claro que eu queria o conforto do meu espaço, com todo o requinte, né? Com tudo que eu idealizei, exatamente, pra conseguir causar aquele impacto das clientes chegarem lá e falar, uau, sabe? Tipo, gostarem do atendimento, é um atendimento mais personalizado. Os iogurtes, assim, eu não tomo pequeno almoço no dia que vou ao teu salão. Não tomo pequeno almoço, já foi. Aliás, a minha mãe, lembras-te uma vez até falar tomar o pequeno almoço. Linda. A Camila, assim, ela é uma coisa frutinhas, doida. Exatamente. Vai um melzinho, até uma inspiração, eu assim. adoro mimar mesmo. Tipo, eu gosto que a cliente tenha mesmo aquela experiência mesmo, sabe? Pra lembrar dali, quando for comer um iogurte ou quando for qualquer coisa que a gente sirva lá, um cappuccino com Nutella. Eu gosto mesmo que a cliente tenha aquela experiência, sabe? Chegar na minha loja, sentir o cheiro, de ser bem tratado, atendimento, a postura dos colaboradores, né? Eu gosto que ela chegue ali e se sinta especial, que é realmente o que todas as nossas clientes são, e todas as mulheres, né? Eu amo trabalhar com mulher, eu amo histórias, eu amo bolsas, roupas, então eu sou muito grata a Deus porque eu sinto mesmo que eu tô no caminho certo, na profissão certa, e não foi fácil, Joana. Quando eu era mais novinha, adolescente, eu estudei com, né, muitas amigas minhas formadas, faziam faculdades e estavam já direcionadas numa profissão, e eu me sentia muito mal porque perdida, eu me sentia triste de chorar às vezes. Assim. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não gosto de nada, eu não tinha vontade de fazer faculdade, Joana. Se eu fizesse, seria para entrar ali naquele, né, naquele copiar, exatamente. Naquele padrão. Exatamente. Eu não tinha vontade de fazer faculdade, de investir tanto dinheiro. Pra eu gastar fazendo faculdade, eu preferia gastar abrindo um negócio. Eu sempre quis. Exatamente. Eu sempre quis, assim, eu sempre tive um instinto de empresa, assim, eu digo, né? De empreendedora. Eu lembro que quando eu trabalhava, que eu era assalariada, que eu recebia ali meu salário. E lá no Brasil, quando a gente sai da empresa, a gente recebe um seguro-desemprego. E eu ia na 25 de março, que é um lugar super popular, assim, que vende roupas baratas. Então eu comprava, conhece, né? Brasileira nata, exatamente. Frutas, eu comprava roupas ali, acessórios pra vender pra minhas amigas, pro meu dinheiro render um pouco mais. Então, assim, é incrível. Eu amo mesmo muito o que eu faço. E olha onde eu cheguei, né? Tô aqui no podcast da Joana Lino, Camila, com essa vista maravilhosa. Sabes? Porque o meu pai, lá está, tinha um café, que era o da rua, há uns anos atrás, e ele dizia, filha, tu és mesmo minha filha, porque eu ia aos chineses, aqui havia uns chineses da Maia, eu tinha a minha mesada, não é? Mas a minha mesada limitava-me um pouco, porque sempre fui aquela miúda com o meu pai, dava-me a mesada, mas era para o básico, se eu precisasse de alguma coisa, podia comprar aquele bulical extra, não é? Que não levavas no lanche da escola, mas não me permitia ter aqueles luxinhos que eu gostava. Que então, assim, eu ia aos armazéns de chinês da Maia, comprava coisas que eu já adorava moda na altura, punha-me no café do meu pai numa mesa, pai com 13 anos. Uma mente empreendedora e estava ali a vender brincos. E sem precisar, né? Para você ver como está no instinto mesmo. Sem precisar, mas é o que eu te falo, assim, não precisava, mas no fundo... precisava, porque o meu pai nunca foi de me... Sim, não claro. Era porque ele tinha mais possibilidades, que dizia, pega fácil. Aliás, há uma história muito gira, que eu acho que nunca te contei. Então eu andei no Rosário, num colégio, que era tipo, 500 euros, lá está, os tais privilégios que eu te falava que eu tive. Não tive ajuda no meu negócio para arrancar, mas tive ajuda, porque tipo assim, explicações, um bom colégio, o que é que nós podemos mais querer do que estas ferramentas para a vida, não é? É muito importante. Temos é que aproveitá-las, porque exatamente, há muita gente que anda lá e hoje em dia, sei lá, nem sei onde é que eles andam, mas se calhar estão agora a dormir uma cesta, não é? Exatamente. Agora isto para te dizer, eu pagava ao colégio em notas de 5 euros. E eu na altura, aquilo fazia mesmo essa confusão, porque é que o meu pai me dava um lote de notas de 5 euros que eu parecia tipo uma tolinha, sabes? Hoje em dia eu percebo, porque assim, a sensação do dinheiro... desde pequenina, que tipo, teve muito enraizada em mim, tipo, aquele montão de notas de 5 euros, ele dizia-me sempre assim, filho, atenção, que o pai, para te dar isto, trabalha muito, tipo, vê lá, eu não sei se por isso ou não, mas sempre, sei lá, tive boas notas e não sei o que, talvez por isso, sabes? Exatamente, para valorizar, para valorizar, né? Realmente, aquilo não lhe caiu dos patos, estás a perceber? Então, assim, eu acho que às vezes estes contextos nos fazem desde pequeninos começar a querer ou vender na praia, ou vender gelados, também chegamos a vender gelados na praia, comprávamos tipo
não é no Carrefour, eu e as minhas primitas, e vendíamos lados na praia. Olha isso, empreendedora desde sempre. Mas gostava, sabes, aquele conceito de vender das notas, das moedas, tipo, eu não sei se tinhas isso, mas eu acho que isso que você fala tem muita lógica. Por exemplo, eu acho que o que fez eu me apaixonar, assim, gostar muito por coisas boas, né? Como você sabe, eu vim de uma família muito simples, né? E hoje em dia, estar caminhando, né, na direção que eu quero. Eu fui... A minha mãe era empregada doméstica, meu pai abandonou minha mãe com 8 filhas, né? Sem nada, sem trabalho, sem nada. Minha mãe é a maior guerreira, minha mãe é o exemplo, né? Meu exemplo de vida é o que me dá força, assim, quando eu tô em minha dificuldade. Eu lembro, exatamente, 8 filhos, eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, mas por quê? Quem que tem 8 filhas? E tudo mulher. Enfim, resumindo, minha mãe arrumou um trabalho de empregada doméstica e eles levaram... Minha mãe já trabalhava nessa casa de família, assim, pra mim foram pessoas usadas por Deus. Trabalhou durante 8 anos e depois eles levaram eu e a minha irmã pra morar lá. Então, assim, o fato de eu lembro como se fosse hoje, Joana, a sensação, menininha lá, pobrezinha mesmo, sabe? Não tinha acesso a nada de luxo, de qualidade. Lá na casa nessa Sim, família? eles levaram a gente pra morar lá. Então, eu morei 8 anos, né? Minha mãe já trabalhou lá 8 anos. Quando minha mãe tinha 8 anos trabalhando lá, eles levaram nós pra morar lá. Então, assim, Calma, nós, Joana, as 8 filhas? Não, só eu tá, é muito casa, importante, sim. exatamente, é muito importante ressaltar isso, obrigada pelo detalhe. Eu e a minha outra irmã que vem depois de mim, então são as duas mais novas. Mas assim, quando eu chegava naquele apartamento que eu morei lá durante 8 anos, até hoje eu não sei quantos cômodos tinha lá, tipo no Jardins ali, tipo no melhor bairro de São Paulo, e eu sentia aquele cheiro de rico, os móveis, o chão, é verdade, é muito isso. O cheiro do rico é ótimo. O cheiro daquela casa, assim, sabe? E inspirava-te. os móveis, tudo, desde o chão, de cada detalhe, do aquário, aquilo, eu falei, gente, sabe, tipo, eu me identifiquei, parece que entrou no meu sangue, assim, eu pensei, eu não descanso enquanto eu não viver, não é essa vida, mas viver bem, né? Eu não tenho um pingo de vergonha, Joana, de ser ambiciosa, eu sou ambiciosa mesmo, assim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar e a gente saber de onde nós viemos, onde nós estamos e aonde nós queremos ir, né? E eu sou muito ambiciosa mesmo, eu quero... Hoje em dia ainda não tenho essa condição, né, ainda, mas assim, quero andar no melhor carro mesmo, quero morar na melhor casa. Aí tem muitas pessoas que pensam assim, quer se aparecer, quer ser melhor do que os outros. Imagina, Joana, pra mim isso é questão de superação. Só eu sei o que era quando eu era criança, sentir vontade de tomar um iogurte e não ter, comer uma bolacha e não ter. Isso assim, e hoje em dia, eu poder ir numa loja, comprar a roupa que eu quero, andar no carro que eu quero, sabe? Tipo, morar onde eu quero e escolher as coisas que eu gosto, pra mim é a maior satisfação do mundo. Então eu não tenho vergonha mesmo. Mas não significa, e nós já falamos muitas vezes sobre isto, e digo isto de boa, porque eu sinto mesmo isso, que não há maior prazer na vida do que fazer um supezinho. Não é? Demais! Do que tomar uma geladinha. Demais, assim, e eu sou muito é isso. Muito, tipo aquela coisa de querer ter e não sei o quê, mas eu acho que é mais a liberdade. A liberdade de... Ok, se eu quiser comprar uma bolachinha, eu compro. Se eu quiser comprar um voozinho para São Paulo para ir ver a minha família, que eu tenho saudades, eu compro. Mas é aquela coisa de... liberdade. Joana, e eu acho... depois, filha, eu acho que é isso que eu me... eu acho que é isso que eu mais me identifico com você. Quando eu vejo você nas suas viagens, toda vez que você vai lá na loja, eu comento alguma coisa, né? Quando eu vejo você nas suas viagens, com toda a sua simplicidade, lá na rua, eu falo, gente, é muito isso. Porque hoje em dia tem muitas pessoas, por isso que eu até comecei a me manifestar um pouco mais até no meu Instagram, porque tem muitas pessoas que enxergavam... muito paradinha, agora estás diferente. A Camila, mas assim, sabe por que eu tive coragem? Porque muitas pessoas enxergavam a Camila como uma patricinha, como uma menina que sempre viveu bem. Não, ou seja, eu tenho um lado que as pessoas... Meu, eu vou pro Brasil, eu sento na calçada com o pessoal que eu cresci, eu acho que o meu drink preferido lá é tomar cerveja em copo americano. Eu acho que muitos de vocês não sabem o que é isso. Copo americano é um copo pequenininho, daqueles de bar mesmo, de boteco. A melhor cerveja, aquela que fica no freezer. E quando você sai, tá toda branca de gelo, assim, sabe? Preciso disso. Ai, uma delícia, mas trincando, sabe? A melhor cerveja do mundo. Se alguém quiser patrocinar este podcast baratinho, tá? Assim, exatamente. Onde é que se arranja disso? Eu acho que é qualquer lugar. Mas, por exemplo, eu vou até te mostrar uma foto depois dessa última viagem que eu fui pro Brasil agora há 15 dias. Eu sentei num lugar, assim, super simplesão mesmo, quis comer baião de dois. E ele trouxe, eu falei, baião de dois, é uma comida típica brasileira do Nordeste, que assim, você vai adorar, que eu já conheço o seu gosto culinário. Com feijão arroz, feijão misturado com carne seca, com queijo coalho. Não, só de falar já me deu água na boca. E eu sentei, eu precisava desse momento. E eu pedi uma garrafa de cerveja, eu falei pro rapaz, eu quero uma garrafa trincando, tipo, eu moro fora, eu quero aquela cerveja brasileira. Ele falou, tá bom, assim, você ver, vou até te mostrar fotos, congelando. E quem olha, pensa, não, a bebida deve estar congelada, mas não tá. Você coloca no copo, o copo fica branco, dá até pra escrever, assim, os melhores prazeres. Então, assim, eu sou muito isso também. Por exemplo, eu sou apaixonada por vista, eu acho que por isso que eu tenho esse prazer tão grande de estar aqui. Vista, mas deixando bem claro que dependente de qual seja, por exemplo,
mar, piscina, mato, até favela. Teve um dia que Favela eu tem fui vista pro Brasil, boa eu fui pro demais. Brasil e tinha uma amiga minha que tava lá, ela falou, vem me visitar. Eu falei, vou com muito gosto, porque eu nunca tinha subido o morro mesmo até lá em cima. Mas que é no Vidigal? Estavas no Rio? Eu Ou fui estavas no. em São Paulo? Eu tava no Rio de Janeiro. Não foi no Vidigal, mas fui ali perto. Gente, eu não lembro o nome da favela, mas eu tava hospedada ali em Copacabana, no hotelzinho, e é bem perto. É posto. Eu tenho que. Vou até perguntar, mas que eu não lembro o nome. Mas assim, o Uber me deixou. Primeiramente, o Uber tinha que ser morador da favela pra ir me buscar no hotel que eu tava, né? Não entra qualquer carro. E ele foi me buscar, chegou lá, a gente subiu assim várias escadas, e eu vi mesmo o pessoal assim com aquelas armas gigantes que eu só via na televisão. Minha perna, assim, eu tava fingindo costume, mas a minha perna tava tremendo de medo. Porque o meu medo não era deles fazerem nada comigo, porque eu sei que lá não rola isso. O meu medo era a polícia invadir, ter ali um conflito, exatamente. Mas assim, eu lembro que ela me levou num barzinho pra almoçar, e nós ficamos lá ao final da tarde. E eu tomando um drink, olhando aquela vista da favela, eu falei, gente, que delícia, cara. Eu ficava ali, tipo, direto uma semana sem precisar sair daquele Mas local, sabes que eu sabe? penso muitas vezes, imagina, mesmo para a pessoa nascer pior, que se nasce pior num lugar de bom tempo, porque assim, tu não tens, por exemplo, mesmo no Porto, o Porto está caro para viver, Muito, Camila. principalmente imóvel, né? Vamos assim, eu nem sei o que é que vocês, enquanto, imagina, malta brasileira, se a malta de lá está vindo para cá ou não, porque o Porto não está fácil. Não tá Pagas mesmo. uma renda, qualquer renda é um balúrdio, a qualidade de vida, eu não sei o que é que tu pensas, achas que se está a viver melhor no Brasil ou cá? É que eu nem consigo Então, ter eu vou essa- ser sincera, eu gosto muito do Brasil, eu me identifico muito, gosto bastante de lá. E aqui em Portugal as coisas aconteceram assim muito rápido, então eu vim pra conhecer Portugal, vou pra 17 dias, acabei conhecendo o meu ex, né, que a gente ficou junto 5 anos, e nesses 5 anos eu construí tudo isso, né? Mas Então, espera, tu já tinhas a cena das extensões ou tipo assim... não, eu estudava moda. No começo, quando eu cheguei em Portugal, lá no Brasil eu fiz curso de cabeleireira. Vi que eu não tinha amor pela área, né? Então eu fui estudar moda. Quando chegou em Portugal, eu já comecei a fazer um curso de moda, porque desde novinha eu queria criar ali, idealizar as roupas. Eu sempre gostei bastante de moda. Só que quando eu tava estudando moda, eu vi que Cá. não é daquele. É aqui. Aqui em Portugal. Mas Aqui no Porto ou Porto. No Lisboa? Porto mesmo, ali perto da Bem. Boa Vista. Era um curso, não era faculdade. Tá. Um curso, acho que de 12 meses que eu fiz. Tá. Mas assim, pra mim foi o suficiente pra eu ver que eu não gosto daqui. Não tenho paixão. Eu gosto mesmo de roupa, sabe? Não necessariamente da moda, daquela parte digital, de construir. Não foi nada assim, foi totalmente diferente do que eu imaginei. Então eu desisti. E aí eu já usava extensão, porque quando eu cheguei em Portugal acabou meu cabelo mesmo. Sempre tipo, fui negra, assim, mas sempre tive um cabelo muito bonito e comprido. E quando chegou aqui acabou com o meu cabelo, então eu pensei, meu, preciso. Quem diria, né? Eu sempre fui totalmente Gata, Deus contra. benza que esse cabelo acabou. Não estavas aqui se não fosse Exatamente, o cabelo foi o que eu Olha, pensei, Deus sabe o que toda a faz, merda né? que dá, vem uma coisa boa a seguir. Portanto, ainda bem que ficaste sem cabelo, ok? Exatamente. E aí eu fui pro Brasil, eu pensei, eu preciso colocar extensões. Coloquei um método que eu gostei bastante, mas ainda não senti. Eu senti, quando eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo, eu senti que eu queria ainda melhorar. Mas eu era senti... fita. Era fita também, só que um pouquinho mais grossa. Eu passava a mão na minha cabeça, sentia um pouco mais do que eu sinto hoje. Hoje em dia então... tá bom. Tá bom, tá maravilhoso. Não, ainda- então ainda fui não tem como atualizando. disfarçar a 100%, tá? Se alguém fizer um cafunesto, Ah, não tem como. Mas E tem fica outros tranquilo. métodos que eu me aperfeiçoei. Por exemplo, tem um método agora que eles colocam assim o cabelo, passam uma colinha e fica bem discreto. Mas o que acontece? Aquele método acaba sendo muito caro para cliente. Ah, Então, mas tá calor. bebe. calor. Então, é um conjunto, sabe, Joana? Eu gosto de proporcionar para minha cliente, claro que uma experiência incrível, um cabelo de qualidade, que acima de tudo tenha durabilidade. O teu, por exemplo, você usou 3 anos para depois trocar. E tem outros métodos. Troquei porque sou chique. Exatamente. Porque E o- não estava. Exatamente, porque queria um cabelo novo e maior, mais cheio, né? Claro que com esse Não tempo acho que vai fosse perdendo. obrigatório. Exatamente. Ou seja, eu acho que as tuas extensões têm uma coisa que é durabilidade, ou seja, a cliente fica satisfeita. Então tem métodos que é mais discreto, ao toque. Só que assim, pra mim esse é perfeito, é o que eu me identifico. Os outros, o que acontece? Na manutenção, perde muito cabelo. Então acaba não sendo um método econômico, porque cabelo de qualidade é caro, né? Então se a gente for colocar um cabelo que vai caindo conforme a cliente for usando, e na manutenção em 3 meses a cliente tem que colocar tudo de novo, vai sair caríssimo. Então eu tenho que me preocupar com o custo-benefício, eu tenho que me preocupar com a qualidade, eu tenho que me preocupar com o fato de ser imperceptível. São várias preocupações para que eu tenha um produto completo, né? E eu tá para lançar aí um novo método que eu nem queria falar, olha, já tô dando spoiler. O novo método é ainda mais discreto. Então, assim, eu tô sempre em busca de inovar e de Já vou conseguir chegar outra ainda. vez. Olha, convidei-a para a minha casa, temos a tomar um drink e já vou acabar a comprar um novo cabelo. Não, mas ó Camila, agora vamos tentar aqui perceber um bocadinho então. Vieste cá numa de fazer um curso pequenino de moda. Não, eu vim para Portugal para conhecer. Eu tinha terminado uma relação de 10 anos lá, uma relação
relação tóxica, frustrada, assim, que eu acho que foi ali, mas também foi a virada de chave pra eu ter aquela ambição de falar. Eu não tinha casa própria, Joana. Nem autoestima. Eu tinha uma dependência no meu ex-marido, não tenho vergonha de dizer, tanto emocional quanto financeira. Não é bonito, mas eu não tenho vergonha de dizer, porque isso faz parte da minha história e eu não nego nada, sabe? Então, assim, quando eu terminei com ele, eu lembro que ele me traiu. E eu estava desconfiada que ele tinha me traído, só que eu não tinha. Eu pensei assim, eu sou louca por isso, cara, porque eu tinha uma dependência emocional, acho que a maior que eu já tive na minha vida. Eu não conseguia me distanciar, sabe? Só que quando eu vivia com ele. Quando eu descobri que ele me traiu mesmo, que eu vi, assim, o tipo da mulher, tudo, aí eu falei assim. Chegou, agora é pronto. Então eu fui pra casa da minha irmã. Obrigada mesmo. Agradecemos, somos gratas. Eu também já tive assim uns palitos e hoje em dia sou mega grata, porque se não fosse isso também não estava aqui. Exatamente. Olha, se calhar nem tinha a minha empresa. Tava com filho, limpando a casa. Deus sabe o que faz, né? Há males que vem para o bem. Então vocês aí que estão passando por algum momento ruim, gente, se prepare. Tudo tem um. Se foram traídas, não fiquem preocupadas. Vem aí coisa boa. Vem aí coisa boa. Vem coisa boa. E aí o que acontece? Eu terminei com ele, fui morar na casa da minha irmã. Eu lembro que eu dormia num colchão, assim, na casa da minha irmã, porque ela tinha um quarto, e aquele quarto foi meu, ela me recebeu, assim, com muito amor, muito carinho. E eu fiquei nesse quarto, morando com ela, numa cama, assim, extremamente dura. E aí eu voltei dei passos pra trás, né? Naquela época, eu pensei, eu vou precisar... eu tinha um salão pequenininho na época, lá, mas eu também não tinha paixão por aquilo. Pensei, eu vou precisar voltar a trabalhar em shopping, eu vou fazer o que for preciso, mas eu não vou mais me permanecer nessa situação. Aí o que eu pensei? Na época eu gostava muito de Lacoste, né? Sempre tive um estilo meio maloqueirinha, eu gostava muito de Lacoste, o pessoal da periferia ama. Então eu pensei, quero trabalhar na Lacoste. E os ricos também. Por acaso a Lacoste é uma... Não, mas a Lacoste é uma marca, é uma marca que, dependente da classe social, todo mundo usa. Mas se você for na favela, vai estar todo mundo trajado de Lacoste. Arrasou. Mas muito, gringos, milionários, a Lacoste é uma marca muito bem posicionada. Eles conseguem ali alcançar todos os públicos. Todo mundo ama. E aí eu fui trabalhar, voltei a trabalhar em shopping, fui recomeçando a minha vida. E aí eu tinha um carro que eu vendi do meu antigo relacionamento, né? Eu tinha um carro na época, então eu vendi o carro e tinha um dinheirinho na conta e tive a oportunidade de vir pra Portugal. 17 dias pra conhecer. Tinha uma amiga que tava morando aqui, ela tinha duas foi filhas. Foi do carro, Camila. Foi. Olha aí o término. Carro velhinho. Não queria aquele carro pra nada. Então vim pra cá, tinha uma amiga que tinha chegado aqui. Olha pra você ver como as coisas acontecem quando tem que acontecer. Hoje em dia eu nem tenho contato, mas muito assim com essa menina. E ela tinha vindo pra cá com o marido brasileiro, ele vivia viajando, ela tinha acabado de chegar aqui, não tava se adaptando, aí vim me visitar. Então assim, eu tinha acabado de sair do trabalho, tinha acabado de terminar uma relação e eu vim com um voo com passagem pra 17 dias. Tinhas volta. E quando chegou aqui, eu lembro que eu entreguei nas mãos de Deus, falei, Senhor, por que não, né? E se desse certo minha vida aqui, se eu ficasse? Mas eu não vim pra ficar, eu vim com uma mala, assim, com meia dúzia de roupas. E acabou que uma semana antes de eu ir embora, eu conheci o meu ex, que foi uma pessoa assim incrível, vai estar sempre no meu coração. Eu acho que foi um dos relacionamentos mais grandiosos, especiais que eu tive na minha vida. Hoje em dia eu tenho uma amizade com ele, já tá namorando, né? Isso é muito mas bom. Assim, eu tenho uma relação maravilhosa com ele, uma pessoa que eu vou levar sempre na minha vida, né? E aí eu cheguei aqui, não tinha, pensei, o que eu vou fazer, né? Fui e comecei a estudar moda, fazer esse curso de moda, vi que eu não gostava. Mas o e voo quando eu vi, já tinhas perdido o voo. Não, o voo ele pediu pra eu ficar e assim, ai, tá bom. E perdeste o voo. Deixei o voo. Não, na verdade, de início nós adiamos o voo, né? Olha, depois quando você for, a gente compra outra passagem, ok? Eu pensei, tá, fica perfeito, eu não tenho nada a perder. Tinha acabado de sair de um relacionamento, eu queria fugir mesmo daquela situação, sabe? Daquela sensação, e daquele sentimento. Exatamente. São Paulo do Brasil é uma cidade calor, mas tem um clima assim um pouco mais geladinho do que muitas outras cidades, mas assim, é calor, né? Perto daqui é calor, apesar que hoje nós estamos aqui. Hoje adoro. Nem sei como é que isto está a dar. Não tá E aí acabou que a gente foi adiando, então eu aluguei um apartamento pra mim ficar, porque por mais que ele queria que eu quisesse que eu morasse com ele, né? Pensei, não, eu preciso ter o meu espaço, porque eu conheci a pessoa há pouco tempo, né? É uma pessoa maravilhosa e realmente foi em todos os momentos, todos os sentidos, mas eu pensei, e se der errado? Eu tô aqui sozinha, né? Por mais que eu tenha minha amiga, então eu aluguei uma casa pra minha segurança, mas assim, a gente se deu tão bem que eu nunca fui pra aquela casa, eu tinha mesmo, né, pra uma segurança. E aí acabou que fui ficando. Usei extensão e vi que aquilo me deu um empoderamento, acima de tudo, a questão da beleza. Eu gostei. Falei, eu gosto disso. Eu já tinha feito o curso de cabeleireiro. Tinha feito no Brasil. Era um método um pouco diferente, mas também era de fita. E chegaste a trabalhar com eles depois no início? Acredito que agora já tenhas outra... Ou seja, essa marca que tu tinhas, ou essa empresa que tu
compraste as tuas primeiras extensões, chegaste a trabalhar depois com eles quando começaste em Portugal? Sim. Até eu comecei mesmo a comprar deles no início. E hoje em dia eu tenho fabricação aqui em Portugal e tenho no Brasil também, né? Depois eu tive que andar com as minhas próprias pernas. Mas assim, foi por esse caminho que eu comecei a comprar. Falei, preciso levar para Portugal, porque eu via que as mulheres gostavam muito. Então eu já vi como oportunidade de negócio, exatamente. Aqui só tinha queratina, outros métodos. Falei, não, preciso levar isso pro Brasil. Mas assim, foi muito difícil. Pro Brasil não, para Portugal. Foi um pouco difícil, porque cabelo é uma matéria cara, né? Então assim, eu comecei com 4 kits e todo mundo batendo a porta na minha cara. Não quero, obrigada. A gente trabalha com outra marca. Esse é muito caro. E aí, o que acontece? Quem abriu a porta aqui pra mim, na verdade, foram 2 brasileiras. Uma mulher que foi atrás de mim, que ela me conheceu no salão e viu que eu vendia, ficou interessada. Nossa, você tem esse método, quero colocar a qualidade, aqui não tem e tal. Mas, calma, e outro foi uma mulher de jogador. Não queria vender. Ela queria usar, ela queria usar nela. Tá. Ela queria usar nela. Falei, olha, eu quero muito colocar, e aí eu coloquei nela, foi maravilhoso. E teve um dia que eu fui num salão, uma mulher também, uma mulher de um jogador de futebol viu, e aí ela quis colocar, então abriu até uma visão pro próprio salão que atendia essa cliente. Foi o primeiro salão que eu comecei a fazer parceria. Era um bom marketing, foi o False Concept. Cláudia, beijinho. Foi o primeiro salão que a Cláudia gostou, acreditou. A primeira impressão dela, ela quis fazer com que eu usasse queratina, né? Só que pra mim, assim, sem condições, então as coisas mudaram, né? Na verdade, depois ela que começou a usar o meu método, foi o primeiro salão. Dei formação para ela, para toda a equipe dela, e hoje em dia eles têm muitas clientes, assim, eu trabalho com muitos salões, mas eles claramente são a minha melhor cliente em questão de extensão, né? E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu já tô aqui, Joana, no Porto, com essa vista no verão, tomando... Com o teu próprio espaço. Com o meu próprio espaço, meu próprio produto, a minha própria fabricação, que isso, assim, eu lembro que eu pulava, sabe quando eu pulava de alegria no meu quarto, assim, tipo, de madrugada, eu não tinha nem sono quando eu tava criando todo aquele projeto, e eu curtindo cada momento, e eu pulava assim, eu falava, meu Deus, obrigada, tipo, é isso. É uma sensação muito boa por saber que você tá se encontrando em um trabalho que você realmente gosta. Porque eu amo o que eu faço. Às vezes eu tô na minha loja, eu olho cada cantinho, eu falo, tipo, eu agradeço a Deus em silêncio, porque todos os dias, porque eu chego ali, eu falo, meu Deus, é quase um presente, né? Tipo... Ai, tô muito melhor agora. Exato. Da próxima vez a gente coloca até um biquíni, né? Da próxima vez a gente vem de biquíni. Mas sabes uma coisa que eu acho interessante? Eu acho que o que tu tocaste, que é o ponto-chave, que é, às vezes nós, infelizmente, entramos naquele trabalho, que eu acho que acontece à maioria das pessoas, e não encontramos a nossa grande, o nosso grande amor, né? a nossa grande paixão. E é tão importante. Mas a nossa grande paixão é que nos leva a lugares especiais. Exatamente. E agora, sabe por quê? Que pelo menos o que eu percebi na minha experiência, quando a gente, a vida, todo mundo, acho que até você, a gente passa por muita dificuldade profissional, muita dificuldade em tudo, em todas as áreas, todos os aspectos. Eu acho que a palavra-chave é inveja. Inveja, infelizmente. Mas a gente tem que saber lidar, Joana, eu me bloqueio e vamos embora, esta sabe? Casa está cheia de catos, dizem que catos não dá dinheiro, mas tira a inveja. Portanto, eu prefiro lutar contra a inveja, porque bom o dinheiro saber, eu dou um vou jeito. pegar a dica. Dinheiro eu costumo dizer que eu dou um jeito, agora inveja, Camila. Exatamente. E tem várias dificuldades, às vezes algum projeto que você idealizou, depositou tanto amor, dinheiro, acaba não saindo do jeito que você queria, são pessoas, do nada quando eu vi eu já estava com uma equipe, funcionários, né, funcionários aqui na loja, funcionários externos de fabricação, e eu ali, sem ter aquela experiência de empreendedorismo, né, sem nunca ter estudado para essa parte da administração, da gestão da empresa. Meu amor, exatamente. Eu fico muito orgulhosa, vejo-te a fazer montes de formação. Isso é muito bom. Eu acho que isso é um grande exemplo. Tipo, nós não temos que fazer aquela coisa básica da faculdade, doutoramento, mestrado. E eu me sinto muito aliviada por não ter feito, acredite. Tu agora porque hoje, exatamente, eu foco naquilo que é a minha necessidade no momento, sabe? E voltando a dizer, e aí o que é o mais importante? Que a gente não desiste quando a gente está na área que a gente gosta. Se a gente está num trabalho qualquer, a primeira dificuldade a gente desiste, mas quando a gente gosta, eu pelo menos sou assim, às vezes eu tenho crise de ansiedade na minha casa, então eu penso assim, já chorei pelo problema, agora eu vou focar na solução, então eu já pulo a parte, eu nem fico no problema, virou a página, solução, o que eu posso fazer para resolver isso, como que eu vou mudar isso, e é assim que as coisas vão acontecendo, porque a gente tem que ser forte, né, eu, por exemplo, longe da minha família, né, a minha mãe, sou eu quem ajudo, né, financeiramente, então assim, eu tenho muitas pessoas que dependem do meu profissionalismo, tenho a minha equipe, eu tenho a minha mãe,
alguns parentes meus. Então, assim, eu Começa sou a ficar obrigada grande, a fazer né? dar certo. A gente tem aquela sensação de eu tenho que fazer dar certo. Eu não tenho dinheiro pra errar, eu não tenho tempo pra errar. E se errou, tudo bem, não tem problema, porque a gente erra, eu já errei. E a gente, nem foco no erro, já vou direto na solução. Porque não pode choramingar. Eu me sinto que eu sou muito forte, muito dura comigo mesmo. Mas às vezes também eu me dou meu momento de chorar. Às vezes eu tô triste, eu falo, quer chorar, gata? Chora. Chora. Parou, Chora agora mesmo. foca na solução. Ai, Camila, olha, obrigada. Ai, eu que Obrigada agradeço, mesmo Juna, por que teres vindo delícia, cá. que Olha, delícia. e está um dia muito bom, portanto vamos Muito ter que bom parar. mesmo. Nós agora temos outras coisas a fazer. Exatamente, Obrigada mesmo mas por foi um teres vindo. prazer ter olha, compartilhado. Que venhas muitas vezes inspirar as pessoas e que realmente o que faz é muito bonito. Eu vou Exato. continuar a ser a tua cliente para Ai, sempre. obrigada. Portanto, já não vivo sem, porque é o que eu te digo, já nem é por comprimento, eu Exatamente, é mesmo por é só volume. por uma densidade, Malta, né? volume, bom, muito E bom. tenho muitas clientes, principalmente as portuguesas, né? As brasileiras gostam de cabelão, Cabelão, e algumas aham. portuguesas também, mas a maioria das minhas clientes gostam mesmo igual você, algo mais discreto. Uma só mesmo pra densidadezinha, volume. tranquilo. Dá um up, né, Juna? A gente sabe o que é estar com extensão e o que tá sem. A gente não anda, Eu a já me gente sinto maior e desfila. poderosa quando eu tô com extensão. Agora, quando eu tô sem extensão, eu não quero nem sair de casa. Mas obrigadíssimo pelo convite, eu acredito que foi um privilégio. Eu tava vindo pra Olha. cá, assim, super feliz, vibrando energias boas. E de mim, espera só que eu te veja a brilhar feliz da vida. Para mim, Exatamente. juro-te, não há nada mais bonito que para pessoas a brilhar. Seja homem, Somos seja duas. mulher, seja o que for. Eu A gosto gente de tem ver essa gente energia brilhante. parecida, né? Fazer eu o também, que quiser. Eu adoro inspirar e ajudar pessoas, mas muito obrigada. Foi muito especial esse convite pra mim. Obrigada mesmo. Obrigada, meu amor. Um Obrigada. beijinho.